Boa noite para você que está acompanhando o nosso culto online do Superação. É um prazer ter você aqui com a gente. E neste momento nós vamos mais uma vez meditar na Palavra de Deus, lendo a Bíblia e aprendendo um pouco mais com o que a Bíblia tem a nos ensinar. Você sabe, você tem acompanhado que nós estamos estudando uma série de mensagens cujo tema é o Evangelho em 8 palavras. E até agora nós já vimos 2 palavras das 8 que vão nos guiar nesse tema aí, e você pode acompanhar aí nesse slide. A primeira palavra que nós conversamos foi a palavra Deus. É sempre importante a gente conhecer, a gente prosseguir conhecer quem é Deus, para que a gente se relacione com Deus a partir de quem Ele é, e não a partir de quem nós pensamos que Deus é, ou daquilo que nós desejamos que Deus seja. E a segunda palavra que nós estudamos foi a palavra homem. O Evangelho começa em Deus e nós também passamos pela palavra homem. Deus é bom, Deus cria o homem para compartilhar o seu amor e a sua alegria, e nós devemos considerar, enquanto seres humanos, a bondade e a severidade de Deus. E hoje nós vamos ver, neste sábado, nós vamos ver a terceira palavra do Evangelho em 8 palavras. E a palavra que eu escolhi é a palavra queda. E o texto que eu escolhi para tratar desse assunto está na profecia do profeta Jeremias, no capítulo 2. Então, abra sua Bíblia, acompanhe comigo, Jeremias 2, a partir do versículo 11, diz assim: Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Esse é o texto que nós vamos meditar nessa noite. E quando nós falamos de queda, é evidente que a gente está falando sobre a entrada do pecado no mundo. Na Bíblia, a queda do ser humano é relatado no Gênesis capítulo 3. E a queda é um fato. A queda do homem no pecado é um fato. E aí eu abro um parênteses rapidinho para te falar que não importa como você olha para o Gênesis. Se você olha para o Gênesis como uma narrativa literal ou como uma narrativa mitológica. Deixa eu te explicar. Na história da igreja e na teologia existem algumas formas diferentes de olhar para o Gênesis. Há algumas pessoas que olham para o Gênesis literalmente, ou seja, Deus criou o mundo em 7 dias de 24 horas. Mas há teólogos, há estudiosos que não olham para o Gênesis como uma narrativa literal, mas sim como uma narrativa mitológica. Ou seja, é um mito para ilustrar a criação e para ilustrar a queda. Nessa visão do Gênesis, os dias não são dias de 24 horas, porque, por exemplo, a palavra que é usada para se referir a dia ali, no hebraico é a palavra Yom, que também pode ser traduzido como era. Então, os estudiosos entendem que Deus não criou o mundo em 7 dias de 24 horas, mas Deus criou o mundo em 7 eras, o que talvez explicaria mais logicamente de acordo com a ciência. Por que eu estou falando isso para você? Eu acho perfeitamente normal se Deus criou o mundo em 7 dias de 24 horas, ou 6 dias de 24 horas, porque Ele descansou no 7º dia. Mas eu estou falando isso para você para te provocar e para te instigar. Essas coisas, isso que eu falei nesse parênteses que eu abri, sabe onde você aprende, onde você tem um conhecimento um pouco mais profundo da palavra de Deus? Você aprende numa faculdade de teologia, numa graduação de 4 anos, numa instituição de ensino superior, seja presencial ou EAD, você vai ficar 4 anos ali labutando, estudando e você vai aprender isso. Ou você pode aprender isso através da escola bíblica, na igreja. Então, eu estou te provocando para você sair do raso. Quem frequenta a EBD, quem conhece a escola bíblica, quem é um frequentador, sai do raso. Sai daquela aguinha no tornozelo e passa a mergulhar em águas mais profundas do conhecimento de Deus. Então, fechando parênteses daqui, não importa como você olha para a narrativa do Gênesis, o fato é, existiu a queda. O ser humano caiu em pecado e isso é chamado de queda. Você conhece a história do Gênesis capítulo 3. Adão
e Eva. Primeiro Eva sendo enganada pela serpente que a convenceu a comer um fruto de uma árvore da qual Deus havia falado para que eles não comessem. E depois a Eva, tendo experimentado esse fruto, oferece para Adão, que também come. E ali no Gênesis 3, Adão é procurado por Deus e recebe de Deus a punição pelo seu pecado. Ali está inaugurado o pecado no mundo, é a entrada do pecado no mundo, e ali acontece a queda. Mas por detrás da queda de Adão e Eva no jardim, está um pecado que também é cometido pelo povo de Israel, no texto que nós lemos em Jeremias, também é cometido pelo povo de Israel em outros momentos da história, e também é cometido, por exemplo, pelos filhos da parábola do filho pródigo, e também, por que não dizer, também é cometido por nós hoje, pelo ser humano nos dias de hoje, que é o pecado que motivou a queda do ser humano. E quando eu falo desse assunto, para eu falar sobre esse assunto, é preciso fazer uma distinção entre pecado e pecados. Existe uma diferença entre pecado e pecados. Eu me lembro uma vez que eu estava falando sobre isso no culto do Superação, aqui no sábado, e eu perguntei para a galera que estava acompanhando naquele dia se eles sabiam a diferença entre pecado e pecados. E aí uma irmãzinha, uma moça, uma jovem, levantou a mão e teve a ousadia de dizer: olha, na minha opinião, é o seguinte a diferença, é que pecado está no singular e pecados está no plural. Ela não está errada, mas não era disso que eu estava falando. Existe uma diferença entre pecado e pecados, e é isso que eu quero explicar, e é para isso que eu escolhi o texto de Jeremias capítulo 2, porque ele nos ajuda a entender essa diferenciação que nós precisamos ter entre pecado e pecados para a gente poder entender a queda no contexto do Evangelho. Mas antes de eu entrar no texto de Jeremias, capítulo 2, eu quero que você faça um exercício comigo de imaginação para que a gente consiga entender isso de modo mais pleno. Imagine aí na sua mente uma árvore. Você pode imaginar a árvore, o tronco, os seus ramos, as suas folhagens e os seus frutos. Eu não sei porquê, mas quando eu imagino isso aqui na minha mente, eu sempre penso num pé de maçã. Mas você pode imaginar aí qualquer outra árvore de outro fruto, enfim. Mas você imaginou uma árvore com o tronco, com os ramos, com as folhagens e com os frutos. Mas é engraçado porque muitas vezes a gente se esquece de pensar na árvore e de pensar na raiz da árvore quando a gente pensa na árvore. A gente imagina a árvore só a partir daquilo que está acima da superfície, aquilo que é visível. E a gente se esquece muitas vezes da raiz da árvore, que é algo muito importante. E por que eu estou fazendo você pensar na árvore e imaginar uma árvore? Porque para a gente entender a diferença entre pecado e pecados, a árvore nos ajuda, a ilustração da árvore nos ajuda. Pecados são como se fossem os frutos da árvore. Os frutos que existem na árvore são os pecados. São os frutos de uma árvore ruim, que vem de uma raiz ruim. A raiz da árvore é como se fosse o pecado. Os pecados são gerados por conta de uma raiz ruim. E aí a gente pode pensar em vários tipos de pecados que nós conhecemos, que a gente tem contato no nosso mundo ou que a gente comete. Enfim, os pecados como a mentira, como o roubo, como a violência, como os vícios, enfim, são frutos de uma raiz ruim que é um pecado. E é esse pecado que dá origem à queda, é esse pecado que faz com que o pecado entre no mundo. E esse texto de Jeremias capítulo 2, que lemos aqui, ele nos ajuda a entender essa realidade. Porque o versículo 13 de Jeremias 2 diz assim: eles me abandonaram, a fonte de água viva. É Deus falando a respeito do seu povo, falando que o povo dele o havia abandonado. Se a gente se lembrar do Gênesis capítulo 3, é também o que Adão e Eva fizeram. Adão e Eva, quando dão ouvidos à serpente, eles rompem com Deus. Esse rompimento com Deus é a caracterização principal da queda. Quando
quando Adão e Eva dão ouvidos para a serpente e não para Deus, eles estão virando as costas para Deus. Eles rompem com Deus. Eles abandonam a Deus, assim como aconteceu aqui com o povo que ouve a profecia de Jeremias. Abandonaram a Deus, abandonaram a fonte de água viva. E a queda, esse evento da entrada do pecado no mundo, não é apenas um evento histórico. A queda é um evento histórico, porque, como eu disse, é um fato que aconteceu, mas a queda também é uma realidade progressiva, a qual continua tendo efeitos até hoje. Até nos nossos dias de hoje, nós continuamos sentindo os efeitos da queda, os efeitos da entrada do pecado no mundo. A queda teve efeito, inclusive, no cosmos, na natureza. Um exemplo disso é quando nós lemos Romanos, capítulo 8, que fala que a natureza geme, a natureza aguarda a manifestação dos filhos. Nós também podemos lembrar de Gênesis mesmo, capítulo 3, quando Deus dá a punição pelo pecado, ele diz para Adão: maldita é a terra por sua causa. Então, os efeitos da queda, eles são sentidos pelo ser humano, mas eles são sentidos inclusive pela natureza. Então, nós podemos dar algumas definições para o pecado. As definições que eu anotei aqui para o pecado, de acordo com Gênesis 3, mas também de acordo com Jeremias capítulo 2, são as seguintes. Pecado é abandonar a Deus, pecado é romper com Deus, pecado é matar Deus. E pecado também é a pretensão de independência em relação a Deus. Veja novamente o versículo 13 de Jeremias capítulo 2. O texto informa que o povo cometeu 2 crimes. O primeiro foi abandonar a Deus, e isso é o pecado. E o segundo pecado que o povo cometeu, o segundo erro, o segundo crime que o povo cometeu, foi a confiança e a adoração a algo que não era Deus, quando eles constroem as cisternas para si. Eles abandonam a Deus, eles viram as costas para Deus, e o céu fica chocado com isso. O texto que nós lemos informa isso. É como se os céus pensassem o quão louco, o quão impensável é que as criaturas queiram se desconectar do Criador. Porque os céus sabem que sem o Criador as criaturas não têm vida. Eu consigo pensar nisso como se o meu braço resolvesse se rebelar contra o restante do meu corpo. E aí o meu braço olharia para o meu corpo e falasse assim: olha, eu quero sair de você, eu quero me desconectar de você. E aí o meu corpo falasse para o meu braço assim: olha, se você se desconectar de mim, você vai morrer, você não vai ter vida. Porque a vida que você tem é porque você está conectado a mim. E aí o meu braço, numa atitude rebelde, conseguiria se desconectar do meu corpo e ele caísse ali no chão. E por mais que ele continuasse tendo um pouquinho, um restinho de vida ali, ele logo morreria e logo perderia a vida, porque desconectado do corpo, ele não tem vida. É a mesma coisa que acontece com o ser humano. Desconectado com Deus, o ser humano não vive, o ser humano morre. É como a ilustração do ventilador, esses ventiladores de parede ou de teto. O ventilador ele só continua girando porque ele está conectado à energia da parede ou do teto. Mas se ele se desconecta, ele continua girando por um tempo por causa da energia residual. Mas logo que ele passa um tempinho, ele perde essa energia e ele para de funcionar. E o efeito da queda no ser humano é exatamente esse. Como um ventilador que se desconecta da parede e se desconecta da fonte de energia. Voltando para a ilustração da árvore, o fato do ser humano cometer pecados é resultado do fato dele ter virado as costas para Deus. Então, como é que a gente resolve o problema do pecado? Porque melhor do que a gente resolver o problema dos pecados, é nós resolvermos o problema do pecado. Porque os pecados são algo que nós cometemos com as nossas mãos, com a nossa mente, mas o pecado é algo que a gente comete com o coração. Eu brinco que o pecado
é um problema cardíaco. O pecado é um problema cardíaco. E por ter origem no coração, ele precisa de uma atitude com relação ao coração. E eu quero te falar que o coração tem ouvidos. Então, para o ser humano que está em pecado, esse pecado de abandonar a Deus, de virar as costas para Deus, esse coração tem ouvidos e ele precisa ouvir uma notícia. Ele precisa ouvir a notícia do Evangelho. Porque quando nós ouvimos a notícia do Evangelho e a gente recebe esse sacrifício de Jesus por nós, nós somos libertos do pecado. É como se nós trocássemos a raiz dessa árvore. A gente conecta a nova raiz à fonte de água viva, como diz o texto. A gente dispensa a raiz ruim antiga e conecta essa nova raiz à fonte de água viva. E por conta de estar conectado à fonte de água viva, a raiz dá frutos bons. É por isso que a Bíblia diz que não é possível de uma fonte só jorrar água salgada e água para beber. O ser humano que comete pecados o comete porque ele está numa raiz ruim. Ele já virou as costas para Deus, ele já abandonou a Deus, ele já matou Deus. E aí eu quero ler um texto para você sobre como nós resolvemos esse problema do pecado. O texto que eu quero ler é o texto de Romanos, capítulo 6, nos versículos 22 e 23. Diz assim: Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que o texto está informando é o seguinte: para aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus, essas pessoas estão libertas do pecado. Porque o pecado gera escravidão. E uma vez que nós nos conectamos a Jesus Cristo, nós somos libertos da escravidão do pecado e nos tornamos escravos de Deus. E o fruto que vem dessa boa raiz leva à santidade. E a santidade com a finalidade da vida eterna. E é verdade que uma vez que nós nos conectamos a Jesus, nós continuamos cometendo pecados. Mas o que o texto está nos dizendo é que nós não somos mais escravos do pecado. Uma vez que nós nos conectamos a Jesus Cristo, nós podemos sim continuar cometendo pecados, mas não somos mais escravos do pecado e não precisamos mais ser escravos do pecado. Porque os pecados na vida do crente, na vida da pessoa que conheceu a Jesus Cristo, os pecados acabam sendo tropeços. Quando o crente peca, ele peca por um tropeço, mas nunca por algo premeditado. O tropeço, você tropeça muitas vezes por estar desatento, você tropeça porque foi displicente com o seu andar, enfim, você tropeça até mesmo como consequência de erro dos outros. Mas o tropeço nunca é premeditado, ninguém tropeça porque quer. O tropeço não é pensado, não é arquitetado, enfim. Uma vez que a pessoa é liberta da escravidão do pecado, ela nunca mais pensa, eu vou pecar nisso. Mas ela pensa, que droga, eu pequei. Porque é um tropeço, não é algo premeditado, é um tropeço. Uma vez que nós nos desconectamos da raiz ruim e a nova raiz é conectada na fonte de águas vivas, o pecado nunca mais é premeditado. O pecado é um tropeço. Eu me lembro quando eu era adolescente, e na verdade eu falo que eu era adolescente só para parecer menos bobo do que eu era, porque eu já tinha uns 18 anos, eu tinha uma brincadeira de... Quando tinha algumas pessoas assim, eu chegava e tropeçava, mas era um tropeço falso, assim, para as pessoas darem risada e eu falava para elas, não, eu só estava brincando, eu não tropecei de verdade. Mas a verdade é que ninguém nunca acreditava, porque ninguém acredita que o tropeço acontece premeditadamente. O tropeço é sempre um acidente, é sempre algo que acontece sem ser premeditado. E é isso que os pecados são na vida daquela pessoa que já se encontrou com Jesus Cristo. Porque ela deixa de ser escrava do pecado. E para finalizar, eu quero te lembrar
a parábola do filho pródigo, chamada a parábola do filho pródigo, registrada lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Você conhece a história de um filho que pede a herança para o pai antes do pai morrer, e esse filho vai para terras distantes e gasta tudo aquilo que era a sua herança e é obrigado a comer e a pensando em comer até mesmo a lavagem dos porcos. E esse filho cai em si pensando, poxa, até os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia. E caindo em si, esse filho volta para o pai e pede perdão, fala, pai, eu pequei contra ti. E aquele pai corre em direção àquele filho e o recebe de braços abertos. E naquele mesmo momento, o pai resolve dar uma festa para aquele filho. E o filho mais velho, o outro filho que estava no campo, ao chegar em casa e ouvir o barulho da festa, ele fica revoltado, ele vai ao encontro do pai e reclama com o pai. Porque ele diz, pai, eu sempre estive aqui, eu sempre me esforcei, e eu sempre dei duro e dei o meu melhor para você. E esse filho que foi embora e gastou toda a herança dele com prostitutas, quando ele volta o Senhor recebe assim, e para mim o Senhor nunca deu um boizinho para eu matar com os meus amigos. E aquele pai, para aquele filho também recebe de braços abertos e diz, filho, você sempre estava comigo, mas esse seu irmão estava perdido e foi encontrado. Essa é em resumo a parábola do filho pródigo, que é uma parábola contada por Jesus. E Jesus conta esta parábola para explicar o que é o reino de Deus. Não é uma história que aconteceu de fato. É uma história que Jesus imagina e conta para ilustrar o que é o reino de Deus. E se está ilustrando o que é o reino de Deus, o pai dessa parábola é o próprio Deus. Mas Jesus está falando a respeito de um filho que mata o pai. Porque quando o filho pede a herança, ele está falando para o pai, pai, para mim você morreu, porque eu quero a sua herança. Eu quero que me é de direito, porque para mim você morreu. E esse filho, o que acontece aqui é que esse filho mata o pai. Ele abandona o pai, ele vira as costas para o pai. Você consegue fazer a relação disso com a queda do ser humano? O ser humano que vira as costas para Deus, o ser humano que rompe com Deus e que abandona Deus? O filho pródigo é o ser humano que vira as costas para Deus. Esse menino que pede a herança do pai é também uma representação de todos nós. E mesmo o filho mais velho também é, porque é o filho que quer confiar no seu próprio esforço, na sua própria justiça, ao invés de confiar no cuidado do pai. Mas preste atenção que o filho mais novo, o filho que pede a herança do pai, ele inicia num processo que vai terminar em pecados, mas por conta do pecado dele, o pecado original de virar as costas para o pai, a consequência daquilo é pecados. E ele fica ao ponto de se bestializar, de ir ficar junto com os porcos, porque é isso que o pecado causa no ser humano. O pecado bestializa, e o pecado do filho o faz cometer pecados. E dentro dessa história toda, da chamada parábola do filho pródigo, nós temos que olhar com atenção para o texto para a gente perceber que tem 3 filhos nessa parábola. Numa leitura desatenta, a gente se acostumou a ver que só tinha 2 filhos nessa parábola. O mais novo, que abandona o pai, e o mais velho, que reclama do pai. Mas não perca de vista que Jesus conta esta parábola para ilustrar o reino de Deus. E o pai desta parábola é o próprio Deus. Eu já vi algumas pessoas pregando e falando que esse pai da parábola é um pai irresponsável, porque o filho pede dinheiro e esse pai dá todo o dinheiro para o filho. Mas não, Jesus conta esta parábola para ilustrar o reino de Deus. E o pai dessa parábola é o próprio Deus. É o pai que vai correndo de braços abertos para receber o filho perdido. Então nessa parábola tem 3 filhos. Tem o filho perdido, tem o filho mais velho e tem o filho que conta a parábola, que é o próprio Jesus. Se o pai da parábola é Deus, Jesus é o filho que conta a parábola para nós. E nós, dentre esses filhos da parábola do filho pródigo, temos que aprender com Jesus, porque Jesus é, como disse João,
No Evangelho de João, capítulo 1, 29, está registrado o que o João Batista falou. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é com esse Filho que nós temos que nos relacionar. É com esse Filho que nós temos que aprender. E é com esse Filho, com o sacrifício desse Filho, que nós devemos depender. Eu acho tão bonito o pastor Glênio Paranaguá, ele fala assim que esta parábola deveria se chamar a parábola do Deus pródigo. Porque a palavra pródigo significa esbanjador, aquele que gasta sem contar, sem ter em conta. E esse Deus da parábola é um Deus pródigo. Esse pai é um pai pródigo, pródigo em perdoar, pródigo em amar. O nosso Deus é um Deus pródigo em amor e um Deus pródigo em graça. O retrato da queda do ser humano é uma lembrança para nós, que nós devemos depender inteiramente de Jesus para nos reconectarmos com Deus. A queda, o retrato da queda deve nos levar para o Evangelho e para o Evangelho de Jesus Cristo, porque é Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Convido você a baixar a sua cabeça e a orar comigo aí na sua casa neste momento. Senhor nosso Pai, obrigado pela Tua palavra e, acima de tudo, obrigado por Jesus Cristo e pelo sacrifício de Jesus por nós. Ó Deus, obrigado porque Jesus Cristo nos livra da escravidão do pecado. Então eu peço, Senhor, que as pessoas que me ouvem neste momento tenham uma experiência com o Evangelho de Jesus Cristo, entendendo que Jesus é poderoso para nos libertar da escravidão do pecado. E sendo libertos da escravidão do pecado, não mais estaremos escravos de pecados. Deus nos dê a graça de entendermos cada dia mais o Teu Evangelho e as implicações dele para a nossa vida diária. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. E antes de cantarmos a nossa última música, vamos ver aí o que os nossos amigos do Superação deixaram de recados para todos nós.